Oi, gente, bom dia. Muito bom estar aqui, muito bom poder compartilhar da palavra de Jesus com vocês. E vamos lá, eu queria orar antes da gente começar mais uma vez, se você puder me acompanhar. Jesus, obrigado por tudo que você já tem feito, Senhor, obrigado porque sua presença está aqui, obrigado porque você sempre deseja nos encontrar. Obrigado porque você sempre está providenciando, Senhor Jesus, maneiras de a gente conhecer o Senhor cada vez mais, Senhor. Te agradeço pelo seu Santo Espírito e peço, Espírito Santo, que hoje seja mais um dia onde você possa revelar a Cristo a nós mais uma vez. Eu oro para que o entendimento seja aberto, as escamas dos olhos caiam, para que a gente possa contemplar a Cristo, entender mais sobre Ele, colocar Ele cada vez mais no centro das nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, nos leva a esse lugar de entender, Senhor, que todas as nossas afeições, o nosso foco precisa estar em Jesus Cristo e na sua obra da cruz por nós. Senhor, Espírito Santo, se move aqui da maneira como você quiser. Nós mais uma vez expressamos com a nossa voz, e para que todo mundo saiba, Espírito Santo, você tem a primazia aqui, e a sua palavra, a Bíblia, a exposição da palavra sem a atuação sua, Espírito Santo, ela é incompleta. Nós queremos uma revelação que venha do alto, nós queremos um toque seu, Espírito Santo, que faz com que o nosso coração de fato seja marcado, a nossa mente de fato seja transformada. Nós te amamos, Jesus, te amamos, Espírito Santo, e desejamos a sua ação aqui mais uma vez. Amém. Amém, gente. Vamos lá? O que eu quero compartilhar com vocês hoje vai continuar obviamente nessa mesma temática que eu acho que o Espírito Santo tem nos levado. Foi tão especial, né, gente? Semana passada e essas últimas semanas, o final do jejum e tudo que o Senhor falou conosco, e como a gente tem visto que essa necessidade de nos satisfazermos em Cristo, de deixar com que Ele seja de fato o centro das nossas vidas, de sermos conduzidos, né, de sermos levados pelo Espírito Santo a termos uma vida de cada vez mais santificação, devoção, busca ao Senhor, para que o nome dEle de fato seja exaltado no nosso meio, para que o nome dEle seja grande aqui, que a fama de Jesus ela se torne presente no nosso meio e comece a espalhar daqui, eu digo de você, de mim, para todas as relações que nós temos ao longo do nosso dia. Então o Senhor tem falado tanto comigo nas últimas semanas que eu falo para a Andressa, às vezes eu tenho muita dúvida se eu consigo expressar, sabe, transmitir tudo, mas eu quero tentar mais uma vez aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito ainda para descobrir sobre como é nos deleitarmos em Cristo e como encontrar as respostas que nós precisamos para a nossa vida nele e unicamente nele. E ser satisfeitos, ele vai além de conseguirmos agradecer a Senhor pelo aquilo que nós temos, sabe? Mas vem pela uma renovação da nossa mente, de alguma forma até ressignificando o motivo da nossa existência aqui na Terra. Aquela famosa pergunta, né? Por que eu estou aqui? Qual que é o sentido da vida? Muitas vezes nós precisamos ajustar um foco para entender de verdade se nós conseguimos responder essa pergunta à luz da palavra, à luz de Cristo, porque é lá que nós vamos encontrar realmente o conhecimento. E esse desejo de conhecimento, como Provérbios 22:2 fala, foi posto dentro de nós por Deus. O Provérbios fala que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Então esse desejo por conhecer a respeito das coisas é algo que está plantado dentro de nós, da mesma maneira que esse anseio pela eternidade está plantado dentro de nós, dentro de cada um dos homens, independente se ele já encontrou a Cristo ou não. Essa vontade de conhecer e essa necessidade de se conectar com aquilo que é eterno está dentro de nós, veio de fábrica, todo mundo tem. Mas se a gente buscar esse conhecimento
nas fontes erradas, certamente nós seremos levados à morte. Então, encontrar esse lugar de satisfação é no Senhor, onde todas as fontes saem dele. Ela precisa ser um movimento crescente. Cada vez mais nós precisamos iluminar o conhecimento, iluminar a nossa mente, à luz da palavra de Deus e de Cristo, para que a gente o conheça. E movidos pelo Espírito Santo, nessa jornada, nós vamos nos esforçando para cumprir o primeiro mandamento, o primeiro e grande mandamento. Você sabe que quando os sacerdotes e os mestres da lei, eles queriam meio que fechar Jesus com algumas perguntas a respeito da lei de Moisés, eles perguntaram qual que era a principal lei, qual era o principal mandamento. Jesus, como sempre, não titubeou e respondeu, que o primeiro e principal mandamento é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então é algo que não é só emocional, mas é algo que passa por um reconhecimento até intelectual, ou dentro da nossa mente, a respeito de quem é Cristo e como nós precisamos ordenar a nossa vida a partir do conhecimento de Cristo. Então o Espírito Santo está empenhado em nos levar nessa jornada, a cumprir o primeiro mandamento e principal deles. E Jesus disse isso porque a partir do cumprimento do primeiro e principal mandamento, nós vamos conseguir fazer todas as outras coisas. Então, se nós temos que nos concentrar em obedecer, uma coisa é essa: vamos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então eu quero tentar contribuir hoje, com você, pelo menos um pouco mais, sobre o porquê nós temos essa grande dificuldade de pôr Jesus no centro, e mostrar através da palavra de Deus como o próprio Jesus se esforçou para falar a respeito desse reino que ele estava vindo inaugurar quando ele veio aqui, mas era um reino que já existiu desde a fundação do mundo. As coisas não mudaram, Jesus sempre esteve lá, ele não passou a existir, mas eternamente ele existe, e ele se empenhou enquanto estava aqui na terra para demonstrar isso através dos seus atos, da sua própria mensagem, da sua vida, e ele começou a colocar isso dentro dos seus discípulos, e eles começaram a dar sequência, a expansão desse entendimento. Mas nós de fato temos uma dificuldade em pôr Jesus no centro. Querendo ou não, nós estamos aí há mais de 2000 anos do dia em que ele pisou aqui na terra, inaugurou esse novo momento, aonde ele decidiu estender a graça sobre toda a humanidade, para que o homem não se perca. E ele está de lá e vai continuar até o dia que ele volte, em um período onde a sua bondade, a sua misericórdia, a sua paciência está sendo derramada sobre a terra, porque o desejo dele é de que todos os homens sejam salvos. Então, ao longo da história, o Senhor sempre foi enviando os seus profetas com mensagens, para que traga o povo de volta ao lugar onde ele nunca deveria ter saído. Da mesma maneira que Jonas foi enviado a Nínive no meio de um povo que estava completamente corrompido, e levar essa mensagem de salvação, ele continua enviando os seus profetas. Quando ele mesmo veio na terra, ele falou aos judeus: eu enviei vários, mas vocês o mataram. Ele usa aquela parábola, onde um senhor tem uma lavoura, ele tem uma plantação, e ele arrenda essa plantação para alguns, e ele começa a enviar mensageiros, e eles vão matando esses mensageiros, como se não querendo ouvir de fato a mensagem, não querendo prestar contas, até que ele fala: eu vou enviar o meu filho, e ao meu filho eles vão ouvir. E mesmo assim, nem o filho eles ouviram. Mas essa mensagem vem sendo pregada, e o Senhor está de fato empenhado em fazer com que em todas as eras os homens possam ouvir a respeito do conhecimento de Cristo e de como nós podemos ser livres da morte eterna através dele.
a gente não tem, eu falo, né, gente, se você me conhece um pouco, eu me considero um cara meio discreto, assim, né, eu não sou um cara muito espaçoso, né, tipo que chama muita atenção, mas a Andressa sempre fala que às vezes eu começo a falar e não paro nunca mais, né, às vezes irrita até. E quando eu falo de Jesus e da Bíblia, eu às vezes engato e não consigo parar mais de falar. Então eu acho que a gente poderia conversar muito, muito tempo sobre isso. Mas eu estou tentando ajustar aqui, para que eu consiga passar o centro do que está no meu coração para você. Sem que seja prolixo e que você saia daqui com uma mensagem verdadeira. Por isso que eu preciso tanto, e eu até orei, eu preciso muito do que o Espírito Santo nos ajude. Porque é uma mensagem que eu creio que vem do Senhor. Mas se o Espírito Santo não vivificar isso dentro de nós, não vai cumprir. A Bíblia é a nossa principal fonte de conhecimento. Apesar de nós termos tudo escrito aqui, o Espírito Santo tem essa capacidade de revelar Cristo através dos encontros que nós temos com Ele. E eu estou lendo de volta aquele livro Cristianismo Puro e Simples. Levanta a mão aí se você já leu. Clássico do C.S. Lewis, muita gente já leu. Um livro muito especial. E sabe que lendo de volta eu estou mais uma vez sendo levado, sabe, a como Cristo pode responder as nossas perguntas, até aquelas mais elementares da vida. Como essas, por que nós existimos, por que a coisa está aí? E eu acredito que você vai concordar comigo que se nós investigarmos as nossas emoções e as carências que a gente tem dentro de nós, e buscar da onde isso começou, a gente vai ver que em algum ponto da nossa vida aí no passado, ou vários pontos, né? As coisas acabaram acontecendo de uma forma que elas não deveriam acontecer. Às vezes você foi jogado em alguma situação, seja familiar, com seus amigos, enfim, né, com seus pais, com seus avós, com seus irmãos. Você foi colocado numa situação, ela não funcionou da maneira como deveria ser, e hoje você é profundamente cheio de feridas, dúvidas, mágoas. E às vezes isso é como se não fosse culpa sua, mas você foi colocado num lugar onde as coisas não aconteceram como deveriam ser, e isso gerou marcas em você. Esse caminho que a vida às vezes toma de errado é fruto do pecado. O pecado entrou no mundo e estragou tudo, gente. Então, se nós temos o mínimo de conhecimento a respeito de que o pecado entrou no mundo, nós vamos já começar a responder algumas dessas perguntas do porquê a nossa vida é como ela é. Por que às vezes você tem tantas dificuldades, às vezes você tem medo de várias coisas? Porque alguma coisa te marcou no passado, mas o problema disso não é uma pessoa, não é o seu pai, a sua mãe, ou o seu irmão, ou sei lá quem mais. O problema é o pecado. O problema é que o pecado entrou no mundo e começou a estragar todas as outras coisas depois dele. O pecado, ele deturpou a forma como nós deveríamos estar nos relacionando com Deus, e também a forma como nós deveríamos nos relacionar entre nós. Não só entre nós aqui falando da igreja, mas entre você e a sua família, você e os seus amigos, você com as pessoas que você trabalha. Na verdade, o que Deus sempre quis e Ele continua querendo é que tudo funcionasse em paz, justiça e alegria, que são as bases do seu trono. E Ele está nesse processo de recuperar as coisas, até o dia que Ele voltará à terra e estabelecerá de volta o reino como deveria de ser desde que o mundo começou. Mas o pecado veio e estragou isso. Então a gente pode falar que realmente o homem morreu quando ele pecou. Adão e Eva, apesar de depois do pecado, e o pecado acabou com tudo isso. E quando eu li um versículo, e talvez esse tenha sido o pontapé inicial para eu preparar essa mensagem, se você quiser abrir comigo, está em 2 Coríntios capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Segunda Coríntios 11, 3 e 4, 2 e 3, fala assim: tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E aí ele fala de um temor que ele tem em relação àqueles irmãos. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Nessa versão é a NAA, na NVI ele fala assim: o receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm a Cristo. O que esse texto está falando é de que Paulo, que foi pregar para esses irmãos de Corinto, uma cidade grega, e você vai ver o quanto isso também tem influência, uma das principais cidades gregas, gentios, gente que não tinha contato com o judaísmo, gente que não sabia a respeito de Yahvé, gente que não era filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó. Ele foi e pregou o evangelho do reino para esses gregos de Corinto, e eles receberam esse evangelho. Só que em meio a tudo que estava acontecendo nos dias deles, todas as influências que eles estavam tendo, ele ficou com medo, com receio, e falou: eu tenho um zelo por vocês, eu não quero que da mesma forma que Eva foi enganada lá no Éden, pela astúcia de Satanás, vocês também sejam enganados, e a mente de vocês comece a divagar para um lugar muito longe do lugar que eu disse, pregando o evangelho, que ele precisa estar, que é a pura e simples devoção a Cristo. Porque de fato nós começamos a olhar tantas coisas ao nosso redor, tantas coisas seculares, coisas desse século, e nós começamos a nos afastar daquela fé simples, daquela fé pura, que muitas vezes nós entregamos o nosso coração a Cristo, mas nós começamos a tentar entender a nossa existência, muitas vezes a partir do que este século fala que é o centro da vida, e nós se afastamos cada vez mais. E eu creio que da mesma maneira que lá 2000 anos atrás Paulo já se preocupava com isso, eu também me preocupo, não só com vocês, mas comigo, com a minha família. Mas lendo esse versículo eu falei: puxa vida, como nós precisamos preservar de maneira pura, imaculada, nós que somos preparados para se casar com Cristo, a igreja de Deus, que nós não nos desviemos, e como nós precisamos ter a nossa mente renovada e ser fortes para entender que quando Satanás vier querendo nos enganar, nós teremos uma fé pura, simples, verdadeira em Cristo, e isso não vai nos desviar. Se a gente pensar, como eu falei, o pecado foi responsável por toda a desgraça que aconteceu no mundo, na sua vida. E se Eva foi enganada por Satanás, estando num lugar ainda perfeito, será que nós não estaremos mais propícios a sermos enganados por Satanás, vivendo hoje no mundo como está? O fato de que Jesus, ele decidiu nos deixar aqui, não no sentido ruim da palavra, como abandonados, mas quando ele estava para ir aos céus, em João 17, naquela oração sacerdotal, ele fala: eu não peço que os tires do mundo, mas eu peço que eles sejam um comigo. Então nós estamos vivendo uma vida aqui com um propósito que Cristo tem para nós, porque senão Ele nos tiraria daqui imediatamente. Mas nós estamos aqui sendo influenciados por muitas coisas, muitas correntes de pensamentos estão buscando nos tirar desse lugar aonde Cristo de fato é o centro.
E o desejo de aumentar o conhecimento, como eu li lá em Provérbios, é algo de dentro de nós, mas esse desejo foi o gatilho que Satanás usou para enganar Eva. Porque ter o conhecimento de Deus, quando Satanás conversou com Eva e argumentou com ela o porquê seria bom comer do fruto, foi assim: Eva, Deus é tão bom, será que você não pode se tornar igual a Ele? Por que Ele está cerceando o conhecimento? Eu não tenho dúvida que se você comer disso, você será como Deus. Você ampliará o seu conhecimento sobre todas as coisas e você será como Deus. E esse desejo de Eva de conhecer mais acabou sendo um gatilho. E você conhece a história, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela dá a Adão e os dois caem, porque Jesus já tinha dito, Deus já tinha dito, existe um trilho de como você vai conhecer a você mesmo e o mundo, e esse trilho parte de mim. Então Deus aparecia na viração do dia e conversava com Adão e Eva. Eles tinham um relacionamento completamente aberto, íntegro, sem nenhuma interrupção, sem nenhum mediador com Deus. E à medida em que eles conheciam mais a Deus, o Criador, o seu Pai, eles exerciam o seu sacerdócio na terra, cuidando, zelando por aquele lugar tão lindo que o Senhor tinha dado. E nós precisamos buscar a voltar para esse lugar. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o conhecimento de Deus, da vida e das coisas daqui, ele parte de uma única fonte, que é Deus, que é Jesus. Ele está restaurando as coisas, para que a gente volte para aquele lugar do jardim. A gente pode até pensar, né, que mas se esse desejo estava dentro do homem, por que então é culpa do diabo? Por que é culpa do homem? A culpa é principalmente por isso, porque eles foram buscar em fontes erradas. E eu quero construir esse racional com você, queria que você ficasse comigo. Talvez eu fale de coisas que na verdade pessoas bem mais inteligentes do que eu possam dominar. Então preciso que você me ajude. Mas eu acredito que a gente vai chegar num lugar bom. Fica comigo, por favor. Apesar de todo mundo ter uma Bíblia aí na mão, né, você tem uma Bíblia na mão, você tem uma Bíblia no seu celular, a gente precisa entender que essa Bíblia foi escrita por judeus, certo? Basicamente por judeus, baseados num pensamento judaico. E graças a Deus nós temos crescido num conhecimento a respeito disso, para poder interpretar, olhar a Bíblia por essa ótica, e não tentar simplesmente colocar todos esses ensinamentos que estão aqui numa ótica ocidental. Mas a verdade é que nós vivemos em um mundo onde o nosso pensamento ele não vem sendo moldado pela cultura judaica, mas ela vem sendo moldada por uma cultura grega, que é diferente da judaica. Então glória a Deus que nós temos avançado. Eu acho que a gente precisa avançar cada vez mais. Mas a verdade nós somos um povo ocidental. Nós tivemos a descoberta do Brasil e a colonização vindo de europeus, e esses europeus foram muito influenciados por esse tipo de pensamento grego, e nós também. E eu vou falar algumas coisas aqui que eu tenho certeza que você vai concordar comigo. O cara está falando de grego, irmão, meu Deus, mas nós vamos chegar lá, gente, fica aí. Eu não vou investir tanto tempo nisso, mas o fato é de que existiram na terra 6 grandes impérios, até que Jesus veio. O primeiro império foi o Império Egípcio, nós tivemos depois o Império Assírio, que dominou o reino do norte de Israel. Depois nós tivemos o Império Babilônico, com Nabucodonosor, que invadiu o reino do sul, destruiu o templo, levou as pessoas cativas para a Babilônia, como Daniel.
Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa, o Império Persa com Dario, que destronou Nabucodonosor. E depois dele veio o Império Grego e posteriormente o Império Romano. A Bíblia, ela para de falar no Império Persa. Tudo que a gente sabe do Império Grego e do Romano, ele está na história. Mas esses 5 impérios antecederam a vinda de Jesus. E todos tiveram um papel para o cumprimento da suprema vontade de Deus. A gente precisa entender, ele nunca perdeu o controle, nem quando o pecado entrou no mundo, muito menos quando o mundo foi dominado por esses imperadores. Se a gente pensar de uma maneira bem rápida, o povo de Israel, o lugar onde foi desenvolvido e multiplicado o povo de Israel, foi dentro do Império Egípcio. E Deus já tinha falado isso para Abraão, quando chamou ele, quando começou a cumprir as suas promessas, quando ele levanta Abraão e ele fala que vai começar um povo através dele, ele já avisa: a sua descendência ficará muito tempo como escravo de um lugar, mas eu vou tirar vocês de lá. Então o Império Egípcio foi o lugar aonde se cresceu o povo de Israel. E todos esses reis, todos esses exércitos e até mesmo os pensadores, eles tiveram um papel fundamental para moldar o mundo até a hora que Jesus chegou, porque a Bíblia diz que Jesus chegou ao mundo na plenitude dos tempos. Então ele não veio numa hora errada, ele não veio por acaso, pelo contrário, todas as coisas do mundo estavam cooperando para que Jesus viesse à terra e começasse o seu ministério, começasse a descortinar aquilo que estava com ele desde os tempos eternos. Então nada fugiu do plano de Deus, nada fugiu do plano de Deus. Então durante esse período que a gente chama de período interbíblico, que é, aí se você abrir sua Bíblia, você vai ver que é entre o final das profecias de Malaquias e a aparição de João Batista do seu ministério, nós temos um período em torno de 400 anos, que a Bíblia não fala. É justamente nesse período onde se levantou o Império Grego e o Romano. Quando Jesus chega na terra, o domínio mundial da região é de Roma, é do Império Romano. E nesse mesmo período se desenvolveu uma maneira de pensar que quis explicar a existência do homem tirando Deus do meio, que é a filosofia grega. Com certeza você já ouviu falar desses caras, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles são figuras centrais. E eles de fato, gente, se você quer, você pode gostar disso ou não, a maneira como esses caras começaram a pensar a existência da vida na Terra e tentar responder algumas perguntas sobre a existência, sobre até de alguma forma Deus, ela moldou o nosso jeito de viver até hoje. Esses caras viveram no século 6 antes de Cristo, e eles foram desenvolvendo essa maneira de pensar, e isso molda a forma que nós pensamos até hoje. E é muito doido pensar, porque na mesma hora aonde aflorou o conhecimento do homem com esses pensadores, como eu falei, um conhecimento que na verdade foi intrínseco, colocado por Deus, como eu li lá em Provérbios. O homem tem um desejo por esquadrinhar as coisas. Esses homens foram diligentes em buscar esse conhecimento. Mas que estranho pensar, não é doido você pensar de que hoje nós somos moldados por um pensamento justamente num período em que Deus estava em silêncio. 2000 anos depois, nós ainda sofremos influência de uma corrente de pensamento que surgiu num momento onde Deus não falava. E isso me chama muito a atenção, e como nós precisamos voltar a Jesus. Tentar que nossa mente seja desfeita e a gente possa encontrar em Cristo a plena satisfação e resposta de todas as coisas sem interferência.
E é só o Espírito que pode fazer isso, irmãos. Então esses caras, eles viveram, não foram contemporâneos todos eles, mas Platão, que é esse cara no meio, ele conheceu tanto Sócrates quanto Aristóteles. Mas Aristóteles nasceu quando Sócrates já tinha morrido. Então foi uma corrente de pensamento que foi influenciando todo o período daquela época. E como eu falei, apesar da Bíblia não falar sobre isso, porque é no momento em que existia um silêncio, o último deles, Aristóteles, foi um dos grandes influenciadores de Alexandre o Grande, que foi aquele grande imperador grego, aquele general grego que dominou toda a região, inclusive destronando o Império Persa. Então o trabalho desses caras, o trabalho desses filósofos, era de descortinar a verdade para o povo. Então, a partir das mitologias gregas, a partir de tudo aquilo, coisa, né, falar mitologia grega, né, não sei se você sabe, né, mas meu nome é Eros, né, muita gente já me perguntou disso. Vou te contar uma coisa. A primeira vez que o Haroldo veio aqui na igreja, a gente estava conversando com ele e tal, como que é seu nome? Diego. Que bom, Diego. Tá, que bom. E o seu Eros? Ele, Eros? Sério, Eros? Teu nome é Eros? Meu Deus, você tem que mudar esse nome, ele falou. Aí ele falou, não sei se você também já viu, tem vários Eros que é com H no começo, né? H e R-S. O meu é Eros sem H, que é bem, entendeu? E ele falou assim, Eros com H? Não, eu falei sem H. Ele falou, meu Deus, você não tem outro nome? Aí ele falou, você não tem outro nome? E o meu nome é Eros Eduardo Fernandes, né? Não, Eduardo, pronto. Aí ele veio aqui e fala, e aí Edu? Dudu, ele começou a falar. Ele quis mudar meu nome. Mas você já ouviu falar um pouco dessa mitologia grega? Então são deuses e tal, o Olimpo, deuses que se parecem com homens e toda essa história. Então é claro, né? Essa carga toda de mitologia chegou nos tempos aí do 6º século antes de Cristo para todos esses filósofos, e eles começaram a tentar explicar o porquê das coisas. Eles começaram a questionar e tentar chegar a uma razão da existência que não poderia ser explicada racionalmente por essa guerra de deuses que se parecem homens. Eles começaram a pensar sobre isso. E eles criaram alguns métodos, e nós usamos esses métodos até hoje. Como a dialética, a lógica, a observação, eles defendiam as suas ideias a partir de algo que eles criaram que se chamava retórica. Irmão, e a verdade é o seguinte, o que eu estou fazendo agora aqui, com esse microfone na mão, com vocês todos me olhando, é praticar a arte da cultura grega da retórica. Eu estou aqui defendendo algumas ideias diante de um público, usando alguns argumentos lógicos, apesar de que nós estamos falando da Bíblia, para convencer você de alguma forma disso. Mas por isso que eu falei, se nós paramos só nisso, nós morreremos nessa terra. Porque a palavra de Deus, ela não é só raciocínio, ela não é só lógica, mas ela é viva. Existe um Deus verdadeiro por trás dessas letras. Então, se eu não tiver a ajuda do Espírito Santo, eu poderia ser o mais eloquente, o mais grande dos pregadores e oradores, eu nunca conseguiria transmitir para dentro do seu coração uma verdade que é eterna. Por isso nós dependemos do Espírito Santo, apesar de sermos influenciados sim por coisas desses caras até hoje. O grande problema é um pensamento, é uma filosofia que tenta explicar a existência e todas as respostas, tirando Deus da cena. Era isso que eles queriam, tirar Deus da cena. Depois de Alexandre o Grande, como eu falei, ele conquista toda aquela região, e a fala grega ela foi difundida no mundo. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então começou um processo que a história chama de helenização, aonde a cultura grega
Aí, a gente está falando de Alexandre o Grande, como eu falei, já depois de toda essa carga filosófica desses homens, essa cultura grega, a fala grega, ela começa a se espalhar por toda a região, inclusive a região de Jerusalém, de Israel, mas todo o Oriente Médio, até, desde Roma até a Índia. E a maneira em que esses vários povos, dentro deles os judeus, a maneira como eles olhavam o mundo, começaram a se misturar com a maneira da cultura grega. E mesmo depois de que Roma invadiu e conquistou a Grécia, eles continuaram nesse mesmo processo. Eles continuaram falando grego, eles continuaram com essa cultura. Então, apesar de Jesus e os seus discípulos, eles falarem principalmente o aramaico, eles também falavam grego para se comunicar com os estrangeiros ou com as autoridades. O grego é como se fosse o inglês hoje. É uma língua geral. Se você quer fazer alguma coisa, cara, você precisa falar inglês. Da mesma maneira, cara, se você quiser se comunicar, você precisa falar grego. Cara, tudo isso aqui é grego. Então, o modo de pensar grego começou a ser um modo de pensar no mundo, e foi exatamente nesse período em que Jesus chegou à Terra. Então, é sobre esse modo de pensar que eu quero chamar a tua atenção, e como devemos nos voltar para as Escrituras e fazer uma comparação se a nossa mente está raciocinando de uma forma grega ou de uma forma cristã, bíblica. Então, se o trabalho desses filósofos antigos era buscar a compreensão racional da realidade, afastando-se das explicações místicas para entender o cosmos, a natureza humana, a ética, a política, um ponto central desse pensamento era o que eles falavam assim, eles falavam que existe uma ideia, que existe uma razão transcendente, ou um princípio por trás dessa ordem do mundo, algo imanente que está dentro e que harmoniza várias coisas, como a verdade, a essência, a justiça, a ordem, a beleza. Então, para esse conjunto de fatores que eles explicavam como as coisas aconteciam, eles usaram a palavra logos. Para falar sobre isso, para falar sobre esse algo maior, isso que regia todas as coisas, desde a beleza, da racionalidade, eles falavam o logos. E a partir desse entendimento, eles começaram a desenvolver as suas filosofias, que tiveram várias e várias correntes. E um ponto muito importante para esse entendimento é de que esse conceito que eles entendiam na busca pelo conhecimento que era real, ele era impessoal. Não existia pessoalidade nessa força que regia todas as coisas. E é muito doido pensar que é justamente na hora onde esses pensadores do mundo, eles buscavam as respostas, e alguns de fato acreditavam que até tinham já essas respostas, e buscando isso pela própria existência, ignorando Deus Criador, o Deus chega na Terra. Não é doido? No momento em que a cultura, o pensamento está em ebulição em todo o mundo, a filosofia grega invade a Terra, a Grécia era o maior império, agora é o romano, mas eles continuaram dando sequência, as pessoas achavam que sabiam alguma coisa a respeito de quem eles eram, de onde eles vieram, qual era a sua existência. O Deus pisa na Terra. Por isso que eu falo, cara, Jesus veio no plenitude dos tempos, não tinha uma hora melhor para que ele pisasse aqui. E não é à toa, irmãos, que João escreveu o que escreveu nas primeiras linhas do seu evangelho. Queria que você abrisse comigo em João 1. Então entenda o que esses discípulos começaram a defender no momento em que eles começaram a pregar o evangelho, depois de terem se encontrado com Cristo, no momento em que todo mundo conhecido estava inundado por essa cultura de pensamento. João escreve:
No princípio, ele era o Logos, o Verbo. E o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ele. E aí o 10, e o Logos estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Então, para dar resposta para toda aquela corrente de pensamento, João se levanta, cara, um pescador simples, que não tinha muitas coisas para falar, não tinha um grande conhecimento filosófico. Ele fala: sabe isso que vocês estão tentando explicar há mais de 600 anos? Esse Logos estava aqui na terra, e ele manifestou aquilo que Deus queria aos homens. Ele era Deus, mas ele estava conosco. Ele é o centro de todas as coisas, tudo partiu dele, tudo voltará para ele. Apesar de terem rejeitado, mas todos aqueles que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa mensagem era endereçada para aquela linha de pensamento, aonde os homens queriam excluir Deus da jogada. E como ainda nós queremos muitas vezes excluir Deus da jogada. Apesar de João não falar só para gregos, ele estava falando para judeus e gregos. E se a gente pegar toda a aplicação desse entendimento do Logos, a gente tem todo um entendimento judaico por conta disso. Mas nós, como eu falei, nós podemos nos colocar no lugar dos gentios, dos gregos, não dos judeus. A gente poderia conversar outras 15 horas sobre os judeus, mas nós precisamos olhar isso e falar: cara, não existe outro entendimento, não existe outro lugar, outra fonte de conhecimento a não ser Jesus. Então, se Eva deu ouvidos àquela serpente no jardim, agora nós precisamos ouvir esse verdadeiro Logos, para iniciarmos uma jornada de volta ao jardim, de volta ao lugar onde o homem nunca deveria ter caído, de volta ao lugar de um conhecimento pleno, de volta a um lugar de relacionamento. E outro ponto importante, como eu falei, esse Logos grego, ele era impessoal. E João foi falar, ele estava conosco, nós falamos com ele, nós conversamos com ele, nós provamos da sua vida. O verdadeiro Logos, a verdadeira essência, o verdadeiro centro de toda a vida humana, ele não é só alguma coisa que exerce uma influência de fora. Ele quer habitar conosco, ele quer falar conosco. Não existe nada mais pessoal do que o relacionamento de Deus conosco, porque era isso que acontecia no jardim toda a viração do dia. A resposta não será encontrada na busca pela sabedoria humana ou pela pura racionalidade. Billy Graham falava uma frase que é impossível o homem conhecer a si mesmo sem que antes conheça aquele que o criou. E com esse entendimento, irmãos, com esse contexto, você não precisa abrir, mas eu queria ler 1 Coríntios 1, do 18 ao 25, que Paulo vai falar: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus.
Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Lembrando que ele estava aqui falando para gregos de uma principal cidade da Grécia, que era Corinto. E ele fala: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos pedem o quê? Sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios ou gregos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo vai defender isso. Nós não conhecemos, nós não saberemos a razão da nossa existência. Você não vai tampar o buraco dentro de você com um conhecimento adquirido somente aqui das coisas da terra. Muito menos com bens, muito menos com coisas. O único jeito de sermos completos é quando nos entregarmos verdadeiramente ao conhecimento de quem Cristo é e nos esforçarmos lendo a palavra, tendo tempo com Ele, se expondo ao Espírito Santo, ouvindo a sua voz e sendo mudados a cada encontro que nós temos com a sua glória. O homem, ele tem sido colocado no centro, e ele tem achado que ele é capaz de resolver sozinho, porque ele julga evoluído o suficiente e não necessita de Deus. Se isso já acontecia 2000 anos atrás, irmãos, como nós não vemos isso hoje? Nos jornais, nos podcasts, nas palestras. O homem cada vez mais no centro, quando sendo capaz de resolver os problemas do mundo, como sendo capaz de responder as perguntas que o mundo está fazendo hoje. No mundo onde tem cada vez mais depressão, cada vez mais ansiedade, pânico de todo tipo, remédios para cada vez mais ajudar o homem a viver, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para conseguir ler, remédio para conseguir relaxar. O homem está buscando uma maneira de viver essa vida de uma maneira que seja feliz, alegre, que ele se sinta completo. E o resultado disso está sendo o quê? Cada vez mais se afastando de Deus e se afastando da felicidade, se afastando da realidade. Porque a verdade é a seguinte: as pessoas podem estar ao nosso redor e ter uma visão de nós sobre uma pessoa às vezes alegre, completa, mas cada um sabe o buraco que tem dentro de si mesmo. Cada um sabe as perguntas que se faz quando chega em casa e põe a cabeça no travesseiro. Senhor, será que eu tenho algum motivo de eu estar aqui? Por que as pessoas tiram suas vidas cada vez com maior frequência? Você sabe, né, irmão, essas coisas não são tão noticiadas, porque existe tipo como se fosse uma lei moral aí que impede que isso faça, porque as pessoas não sejam incentivadas. Mas não precisa mais de incentivo, irmão. Duvido que você não conheça uma pessoa ou tenha uma notícia de alguém próximo que acabou tirando a sua própria vida. Olha o limite que nós chegamos pelo fato de que nós acreditamos que nós não podemos resolver os nossos problemas. Mesmo com inteligência, mesmo com uma posição em algum trabalho, mesmo com conhecimento, mesmo dentro das universidades, nós não conseguimos resolver o nosso problema, e não vamos conseguir. Então olha essa luta dentro de nós. Nós temos um buraco colocado que é a eternidade, nós temos um desejo por conhecimento, e o homem buscando loucamente saciar esse desejo em algo insatisfatório, porque ele só será suprido quando nós encontrarmos a Cristo e este crucificado. Porque o pecado entrou no mundo, mas Deus não deseja que o mundo continue assim, a ponto de que ele veio ao mundo. O Logos veio à terra, se entregou por nós, para falar: vocês não estão fadados a continuar nesse mesmo lugar, olhem para mim e vocês serão salvos.
Olhem para mim e vocês encontrarão a razão de vida. Da mesma maneira de que aqueles homens que foram picados pelas serpentes abrasadoras do deserto, Moisés colocou, depois de ser instruído pelo Senhor, um estandarte com uma serpente de bronze, e todos os homens que tinham sido picados, estavam sofrendo, eles levantavam os seus olhos, olhavam para aquela serpente, e eles eram curados. É essa mesma analogia que a Bíblia faz, que Cristo foi levantado no madeiro, para que quando a gente estivesse completamente desesperado, sem saber se a nossa vida de fato tinha algum valor, ou se as nossas respostas nunca chegavam, nós precisamos erguer os nossos olhos. Alguém por mim, existe alguém que se entregou por mim, ele era Deus desde a eternidade, mas decidiu vir à terra e mostrar aos homens que ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Então nós precisamos olhar para Ele, nós precisamos falar para os nossos amigos, para os nossos parentes. Quando o desespero bater na nossa porta e a resposta não vier, levante os seus olhos e veja Cristo crucificado, e nele encontraremos esperança. Nós somos afetados por essa maneira de pensar, mesmo nós crentes, irmão, e essa que é a desgraça, e eu acho que é por isso que Paulo fez aquela oração. Eu leio aquilo, parece que Paulo estava com o coração apertado, falar, cara, eu zelo para que a mente de vocês não seja corrompida e enganada, e vocês se afastem da pureza do Evangelho, porque é fácil a gente viver uma vida usando Cristo só como um acessório, um amuleto, alguém que está tudo bem estar. Farley falou disso semana passada. A questão não é que a gente não quer Deus, a gente até quer, mas a gente quer outras coisas mais do que Deus. A gente prioriza outras coisas mais. Ele não está em primeiro lugar. Por isso é tão difícil nos encontrarmos esse lugar de satisfação, porque nós ainda temos muita influência desse jeito de pensar. O mundo nosso hoje aqui, eu estou falando aqui de Curitiba, do seu bairro, dentro do seu trabalho, dentro da faculdade que você estuda. Os homens continuam querendo responder as suas perguntas, pela razão, pela conversa, eles estão buscando isso. Nós precisamos nos afastar, nós precisamos nos juntar nesse lugar de pureza devidas a Cristo. A ciência tem avançado, né, e tem buscado desvendar tanto os segredos do universo, quanto também os segredos da mente. Timothy Keller, ele argumenta que a ciência por si só, ela não pode provar a existência de Deus, pois o domínio da ciência é um mundo natural e observável, enquanto Deus é considerado sobrenatural. Contudo, ele defende que a ciência e a razão, elas fornecem pistas ou indícios que apontam para a necessidade de um Criador ou de um iniciador da criação. Deus nunca vai ser explicado pela ciência, mas quanto mais estudam, eles vão chegando num canto aonde assim, cara, daqui a gente não consegue andar mais, precisa ter alguém. Como as coisas foram criadas, uma explosão e átomos e milhares e milhares de anos, tá tudo bem, mas quando eles chegam na quina disso, estalou os dedos e tudo isso começou. O Keller fala isso num livro que chama Fé na Era do Ceticismo. Te indico para você ler esse livro. E também, se tem um avanço na ciência, tem algo também que vem avançando para o conhecimento tipo da mente. E embora existam muitas variações morais nas diferentes culturas, o C.S. Lewis ele argumenta que existe um núcleo de princípios morais essenciais que são notavelmente consistentes a toda a humanidade, como a valorização da vida, a honestidade e a justiça. Até isso tem sido deturpado, mas existe sim uma regra moral essencial. E a existência desse consenso central sugere uma fonte comum e objetiva, em vez de um conjunto de regras puramente inventadas por cada sociedade.
Ou seja, dentro de nós, quando nós falamos de estudar a mente, estudar as pessoas, a gente não está olhando de fora, como se eu fosse estudar um sapo, e eu vou dissecar aquele sapo, eu vou acompanhar o que ele faz, eu vou ficar gravando ele 24 horas por dia, eu vou tentar entender como aquele sapo pensa, se ele não, como que ele age, quais são os seus impulsos. Eu estou olhando o sapo, mas quando nós falamos de humanidade, nós podemos olhar para nós mesmos, porque nós estamos nos estudando, e aí a gente procura dentro de nós algumas coisas que são maiores, como por exemplo as regras morais universais. Nós conseguimos entender, cara, ninguém inventou isso, mas parece que tem uma coisa que me leva a achar que eu preciso fazer o bem. Tem alguma coisa que parece que é maior, que é de fora. Ninguém me ensinou isso, mas tem coisas que eu sou levado a fazer, como a justiça, isso que eu li, que parece que é intrínseco. Por quê? Porque existe algo atrás, que é Cristo, que é o Logos, que rege tudo isso em que nós vivemos. Nós precisamos nos entregar a isso. E as pessoas, como eu já falei, vez após vez, tentam discutir coisas que estão dentro dos homens. Elas estão tentando lutar contra algo que está dentro da mente e do coração. E elas vão ser frustradas, vez após vez frustradas. Para toda a nossa existência, só existe uma única fonte de conhecimento que podemos beber sem moderação, e é Jesus, a fonte da vida. Nós lemos textos de Coríntios, e quando Paulo chegou lá na primeira vez, e ele deixou isso registrado em 1 Coríntios 2, ele fala: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhe proclamar os mistérios de Deus. Ele estava o quê? Levando em consideração essa carga de conhecimento inerente à época, e especialmente numa grande cidade grega. Ele fala: não fui com esse discurso que vocês acostumaram a ouvir, eu não fui nem com muita sabedoria, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E com fraqueza, temor e com grande tremor eu estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstrações do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E é isso que nós precisamos, não de sabedoria humana, mas de poder de Deus. Porque é só Ele que pode nos comunicar as verdades, é só Ele que pode nos encher daquilo que nós temos carência, e muitas vezes não sabemos nem explicar o que é, nós não sabemos dar nome para o buraco que nós temos dentro, nós não sabemos explicar o porquê nós se sentimos como nós nos sentimos, mas seguramente é carência de Cristo, carência de conhecermos mais aquele que criou todas as coisas e nós também, aquele que está tentando trazer o homem cada vez mais perto de si mesmo, até um dia onde ele voltará a habitar nessa terra e restaurará as bases do seu trono, paz, justiça e alegria. Mas até lá, o nosso caminho é: eu quero conhecer a Cristo. Quem fez a escola de missões teve a oportunidade da gente conversar um pouco de como Paulo usou dessa ferramenta grega do próprio diálogo para pregar para alguns filósofos gregos quando ele foi a Atenas. E eu confesso, irmãos, que não é muito diferente do que acontece hoje. A Bíblia fala em Atos que Paulo chegou em Atenas, e a Bíblia fala de que a única coisa que os atenienses queriam era discutir as novidades. Eles queriam saber do que estava acontecendo. Então, se tem alguma coisa nova para falar, eu quero saber. Por quê? Eles eram ávidos a conhecimento, eles queriam saber, eles queriam tentar entender. E eu vejo uma similaridade muito grande hoje. Nós somos expostos à informação 24 horas por dia.
Eu tenho certeza que da mesma maneira como eu faço, eu não me incluo fora disso, você quando levanta, talvez você possa até escovar seu dente ou alguma coisa antes, mas eu diria que assim, no máximo, 30 minutos depois você está com o teu telefone na mão, no máximo, para não dizer que você abre o olho, põe a mão do lado e pega o telefone. Pode ser que você olhe só a hora, mas aí você já viu uma notificação do Instagram, e aí você já abre. Aí você já viu uma notícia de alguma coisa que aconteceu no dia anterior, que você estava querendo saber, você já abre. Ou você abre num portal de notícia, ou você abre em qualquer coisa. Mas o fato é, nós somos inundados por informação, nós temos desejo por conhecimento e informação. Alguns até valem para alguma coisa, e alguns não prestam para nada. Só vai derretendo, né, o nosso cérebro à medida que a gente vai se expondo a isso. A gente só vai emburrecendo, né? Aí a gente vai conversar com qualquer pessoa, a gente não sabe nem falar, porque a gente não tem nada de conhecimento, não sabemos nada que está acontecendo. Mas os atenienses eram muito parecidos conosco, 2000 anos atrás. Você acha que essa exposição é maior ou menor hoje? Se todas as coisas continuam cooperando para o grande plano do Senhor, e algo que fica no meu coração, irmão, de maneira muito forte, um pouco antes dos israelitas invadirem a terra de Canaã e dominarem os povos, Deus fala de que eles não entraram ainda, porque a plenitude da imoralidade, do pecado daquela geração de moradores da terra de Canaã não tinha chegado num nível em que Deus derramaria o seu juízo sobre eles através de Israel. E eu não vejo diferente quando a gente olha o fim da nossa era. A maldade, ela vai se desenvolvendo cada vez mais e mais e mais, até que chegue num limite aonde Cristo fale: agora eu vou voltar e exercer a minha justiça e o meu juízo sobre toda a iniquidade. Então eu não tenho dúvida que isso só vai se acelerando até os nossos dias. E aí Atos 17, 22, se você quiser abrir comigo para acompanhar, eu quero ler com você Atos 17, do 22 até o 31. É Paulo chegando em Atenas, ele começa a passear pela cidade e ele já fica nervoso porque ele vê tanta idolatria, tanta coisa ruim, que eu acho que ele já queria era matar todo mundo. E ele começa a andar por meio de várias e várias imagens de ídolos, até que tinha um chamado ídolo desconhecido, Deus desconhecido. E ele começa a ser desafiado por alguns filósofos gregos. Ai, Jesus. E aí esses caras convidam Paulo a ir até o Areópago, que era o lugar onde eles discutiam as ideias, onde eles difundiam a sua filosofia. Era onde eles queriam convencer as pessoas através da sua retórica o porquê a corrente de pensamento dele era melhor, como ele conseguiria explicar as razões e os dilemas da vida. E eles falaram: você tem alguma coisa para falar? Então eu vou te levar num lugar. Então, como eu falei, da mesma forma que Jonas foi enviado no meio de Nínive para um povo pecador, eu vejo que Deus enviou Paulo para o meio dos gregos, para o meio de um lugar onde o pensamento se afastava do Senhor, e lançou aquele homem, como ele mesmo fala, como uma ovelha no meio dos lobos, para testemunhar a respeito do Filho de Deus. Ele já sabia, muitas pessoas tinham sido mortas no Areópago, porque eles começavam a falar de coisas muito diferentes que não eram aceitas, as pessoas eram mortas. Mas Paulo, eu acho que cheio de Jesus, cheio de vontade de falar de quem era o verdadeiro Logos, ele foi até aquele Areópago e ele disse isso. Ele disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de cultos que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, nem se precisasse de como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, a respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações que habitam
sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Aí, esse versículo 17, irmãos, ele me enche o coração, sabe? De compaixão, não só por nós, mas pelo mundo. Porque ele fala, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não estejam longe de cada um de nós. Eu penso que Paulo, cara, com o coração completamente entristecido, falando, cara, vocês estão como num escuro, tateando e tentando encontrar alguém que vocês estão chamando de desconhecido, e eu sei quem é esse Deus, e eu quero que vocês o conheçam. Por favor, abram o entendimento de vocês, abram o coração de vocês. Eu vejo, sabe, que as pessoas têm muita fé. O Brasil, um país, né, que foi catequizado, né, por cristãos católicos, espanhóis. Então a fé é uma coisa inerente do nosso povo, mas eu vejo que pela cultura e pelo desenvolvimento da própria maldade, tem tantas coisas que impedem a nossa fé, que nós temos, o Brasil tem, de conseguir se conectar com realmente Cristo. É fé em tanta coisa, gente. Mas aí o cara tem uma fé e fala, cara, eu tenho fé, tem alguma coisa mais alta. Aí o cara chega em casa, irmão, e vê o pai espancando a mãe e fala, cara, como que existe alguém maior, melhor, alguma coisa aqui? Aí o cara anda na rua e vê que a pessoa está sendo assaltada e morta por causa de R$10. Aí a gente vê notícias de pessoas sendo traficadas para outros lugares, a gente vê notícias de crianças sendo abusadas, e, mesmo que tenha uma fé, eu tenho uma impressão de que essas coisas bloqueiam a fé dos homens para chegar no lugar certo, porque o cara, não pode existir alguém, cara, não pode, eu vou abandonar, porque não pode ser. Mas a verdade é, como eu disse no começo, nós precisamos entender que o pecado entrou no mundo porque o homem desejou um conhecimento e abriu uma porta para que Satanás mostrasse um conhecimento no lugar diferente da onde realmente ele precisava sair, e o pecado foi se multiplicando desde lá, e nós nos encontramos nesse caos de hoje. Mas o único que pode colocar ordem a esse caos é Cristo. E nós podemos colocar ordem no nosso caos através de Cristo. Nós teremos as respostas para o nosso caos quando nós encontrarmos Cristo. Nós podemos ser satisfeitos com a nossa vida, independente de como ela foi até aqui, quando nós encontramos Cristo e o amor dele, porque nós somos cheios de uma esperança viva, de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, nos ressuscitará um dia, e nós viveremos aqui, em um lugar onde Cristo brilhará mais do que o sol, e ele estará reinando a partir de Jerusalém, estabelecendo o seu reino de paz, justiça e alegria, aonde a dor não existirá, aonde a maldade não existirá, aonde o pecado já não mais existirá. Então nós depositamos toda a nossa esperança de que Jesus, você está no controle, e eu quero proclamar a sua verdade para quem quer que seja, e poder explicar a razão e a esperança que eu tenho, porque não é em pensamentos humanos que nós encontramos as respostas, mas em Cristo. E esse Cristo crucificado, porque não é alguém só de lá de cima, regendo o mundo como se fosse uma marionete, é um Logos, que saiu da onde ele estava, e veio pisar na terra, e entregou a sua vida por nós. Ele nos amou antes de nós o amarmos, antes de nós o conhecermos. A Bíblia fala em Apocalipse que ele foi morto, o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Aquele homem que quando estava no Getsêmani, ele falou, Senhor Deus e Pai, se puder, me livra de beber esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Porque eu acho que ele via nós, irmãos, da mesma maneira como ele orou em João 17 também, depois de falar que nós não iríamos sair do mundo, ele disse, eu não oro só por esses, não oro só por esses que o Senhor me deu e hoje eles são meus, eu oro por todos aqueles que ainda vão ouvir e crer. Ele orava por nós.
E Paulo continua: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Nós que tivemos nosso entendimento aberto para conhecer quem realmente Cristo é, nós precisamos falar como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E de maneira muito urgente, nós precisamos colocar Ele no centro das nossas vidas, para poder falar: para onde nós iremos, se só você tem as palavras de vida eterna? Todo pensamento a respeito da vida precisa partir de Cristo, o Logos de Deus, aquele que criou todas as coisas e sustenta pelo poder da sua palavra. Nós não fomos criados para vagar aqui, irmãos, 80, 90 anos e depois morrermos. Nós fomos criados para sermos eternos. A sua eternidade, a minha eternidade já começou. Você não volta atrás. Daqui, eternidade. E a nossa escolha, se a nossa eternidade vai ser à destra de Deus, onde existem delícias perpétuas, ou no lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Absolutamente todas as respostas que precisamos, nós encontraremos nele. Toda necessidade que nós temos, nós só podemos suprir plenamente na sua presença. E a cruz de Cristo trouxe essa oportunidade. Irmãos, aqui eu quero encerrar. Vocês conhecem aquele texto onde tem aquele homem? Jesus usa duas analogias. Ele fala de um homem em que ele encontrou um campo onde tinha um tesouro precioso. E ele sai, ele vende tudo o que ele tem e ele adquire aquele campo. Ou também é um homem que ele era um negociador de pérolas. E aí o Jesus fala de que ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele vende todas as outras e ele compra a pérola de grande valor. Não sei se você concorda comigo, mas se a gente pensar de maneira racional, de maneira humanista, qual é o sentido disso? Não sei se você já pensou, mas eu já pensei. Tá, o cara pegou, encontrou um campo onde tinha um tesouro escondido, ele vendeu tudo e daí fez o quê? Ficou sentado no campo? Abraçado? Com tipo um pote de ouro sentado? Assim? Que sentido tem isso? Cara, por quê? Ele podia parcelar o campo, ele podia continuar vivendo a vida. Às vezes ele vendeu o que ele tinha para negociar, para comprar aquilo, mas ele ia fazer o quê? Ele ia pegar o tesouro e ia vender, daí fazer mais dinheiro com o tesouro? Que sentido faz? Ou o cara da pérola, ele tinha uma pérola que era preciosa, mas ele era negociador de pérolas. Então como que ele vende todas as outras e fica só com uma que ele não quer vender? Ele faz o quê? Fica com a pérola na mão, no bolso e morre de fome 5 dias depois? Isso ataca diretamente a maneira grega de pensar, de racionalizar, de entender a vida. Mas quando a gente começa a pensar e falar: cara, não existe nada mais importante do que termos o tesouro precioso. Se eu precisar me desfazer de todas as coisas, eu vou. Porque não adianta eu ter outros tesouros e não ter aquele tesouro. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a montar a minha vida a partir daquilo, cara. Eu tenho tesouro, eu tenho aquele campo, eu vou começar a arar esse campo, eu vou fazer alguma coisa, mas desse tesouro eu não posso largar. E sabe que muitas vezes isso acontece conosco. E eu queria te fazer essa pergunta: será que a sua vida até hoje ela foi construída antes de você conhecer esse tesouro precioso, antes de você saber que existe uma pérola preciosa? Será que tem coisas que você ainda tenta encontrar satisfação, vontade, alegria em coisas que são anteriores? Porque o convite que Jesus fez por nós é de se desfazermos de todas as coisas. Nós não vivemos uma vida que faz sentido, irmão.
Essa é uma outra mensagem. A nossa vida não faz sentido pensando humanamente, porque a conta de Deus é quem perde e ganha. Não faz sentido. A conta de Deus é aquele que doa e recebe. A conta de Deus é morra para você mesmo e você vai ganhar a vida. A conta de Deus é aquele que querer conservar a sua vida vai perder, e aquele que quiser perder vai ganhar. Que coisa louca! Isso atinge no meio esse pensamento ocidental. Mas nós precisamos nos entregar a isso. Se nós ainda não adquirimos a nossa pérola de grande valor, o nosso tesouro escondido que é Cristo, nada mais adianta. Nós não encontraremos resposta em nenhum outro lugar. Nós precisamos iniciar a nossa vida, mesmo que seja novamente, reiniciar novamente, e reiniciar novamente, e começar de volta novamente, e reconstruir novamente, até o dia em que a gente fala: não, eu estou amando Jesus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque senão nós não seremos plenamente satisfeitos. Nós só seremos satisfeitos quando nós tivermos adquirido aquele campo, e a gente falar: cara, hoje eu tenho um tesouro precioso, e todas as minhas respostas, todas as minhas fontes, eu consigo dele. Jesus nos convida a construir essa vida ao redor da sua presença, entendendo que Ele é a resposta que precisamos para estruturar todas as nossas vidas. Então, você pode ter muitas perguntas, você pode estar buscando várias respostas, mas eu falei tudo isso para tentar te dar um pouco mais de fundamento para entender como as coisas acontecem no mundo e como nós precisamos viver ao contrário disso, como nós precisamos se sujeitar a Cristo e Ele crucificado, e não buscar coisas que nos satisfazem no mundo, porque esse é um pensamento que não é nosso, esse é um pensamento que não é de Cristo. Nós estamos inundados com Ele, a nossa sociedade está inundada com Ele, mas como o Timothy Keller fala, nós podemos até nos conectar de alguma forma com essa cultura, mas em algum momento nós precisamos chocar ela com o Evangelho. Foi o que Paulo fez naquele Areópago. Ele falou: eu conheço vocês, eu vejo que vocês são religiosos, mas cara, hoje o Logos veio na terra e ele falou: se arrependam, voltem, porque todas as fontes estão nele, todas as respostas estão nele. Eu queria pedir para você levantar, eu queria fazer uma oração, a gente pode cantar mais uma canção. Eu espero que eu possa ter contribuído em algo com você. Apesar de, mais uma vez, eu quero reafirmar mais uma vez, se o Espírito Santo não fizer essa obra em nós, nem o melhor argumento, nem a melhor eloquência vai conseguir, e isso não está na minha mão. Isso ao mesmo tempo me traz paz, mas também esse mesmo zelo, esse mesmo amor que Paulo escreveu aquele versículo aos Coríntios: eu desejo de que a mente de vocês não seja enganada como a de Eva foi da serpente, e que todos nós, a gente não se afaste da pureza de Cristo, a pureza do Evangelho do Reino, de um Deus que veio à terra, morreu por nós e restaurará todas as coisas. Ai, Jesus, você é a nossa resposta, Jesus. Nós não queremos outra fonte, Jesus, que não seja você. Senhor, nós não temos capacidade para mudar a nossa maneira de pensar, vivendo no meio de um povo que pensa dessa forma. Da mesma maneira que Isaías, quando viu você, disse: eu sou alguém de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor tocou a sua boca e tirou dele isso que te desagradava. Jesus, nos tira desse lugar. Jesus, nos tira desse lugar de pensar como esse século, Senhor. Nos põe a nossa mente para raciocinar conforme a sua palavra, conforme o que sai da sua boca, Jesus. Nós queremos encontrar satisfação em você, nós queremos encontrar as respostas em você.
E eu oro, Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro, para que venha sobre nós e seja ampliado o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Jesus, que as respostas de cada um dos meus irmãos, que as minhas respostas sejam respondidas pelo Senhor, no dia em que nós contemplamos a sua glória, Jesus. Porque nós não só nos relacionamos com um livro de várias passagens e palavras, Jesus, nós nos relacionamos com você, que é o Verbo de Deus, a palavra encarnada. Nós desejamos te conhecer sem nenhum atravessador, Jesus. Nós desejamos te conhecer sem nenhum atravessador, Jesus. Nós queremos sentar na sua mesa, ouvir da sua boca, Jesus. Nós não queremos viver aqui sozinhos, Senhor. Ai, obrigado pelo Espírito. Obrigado, Espírito, por estar dentro de nós, que é a certeza de que um dia seremos resgatados. Obrigado, Espírito, por ser o selo de pertencimento. Ai, Espírito Santo, mas até esse dia, como nós queremos conhecer a Cristo, como nós queremos responder as nossas questões olhando em Cristo, como nós queremos contribuir para o seu plano, Cristo. Leva-nos, Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente veja através de tudo que é posto na nossa frente. Eu oro que hoje a fé simples e pura dos meus irmãos e a minha também consiga atravessar toda a tristeza do mundo, toda a mágoa, toda a raiva. Ela consiga transpassar tudo isso e chegue aos olhos de Cristo, e que os nossos olhos sejam encontrados fitos no olho de Cristo, que a nossa fé encontre um lugar de descanso em Cristo, que as nossas mazelas encontrem um lugar de descanso em Cristo, que nós encontramos a plena alegria e satisfação em conhecer a Cristo e ser por Ele conhecido. Nós te amamos, Jesus. Ah, Jesus, como nós te amamos. Como nós precisamos te amar mais, Senhor. Guia-nos, Espírito. Guia-nos, Espírito. Guia-nos, Espírito. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Cristo, Cristo, fonte de prazer. Quero conhecer Cristo, 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 beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer. Quero conhecer Cristo.
que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada no Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada no Pai. Qual a beleza? Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Tesouro precioso, eu corro pra chegar. O caminho é acessível, não há mais véu pra separar. Meu desejo, irmão, aqui nessa semana você encontre respostas para muitas perguntas em Jesus, no seu tempo com Ele, porque não é só aqui, não é só numa mensagem, mas é vivendo com Ele, é lendo a palavra, é se dedicando à oração. Esse é o meu desejo. Obrigado por me aguentar até agora. Bom almoço para você, bom domingo, que Deus te abençoe.